Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão 28ª sessão ordinária do dia 28 de maio. Peço ao senhor, ao primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores, nobres colegas vereadores. Exige a presença do secretário de governo Edilson. Lista de presença da 28ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2018, realizada no dia 28 de maio de 2018, às 18 horas. Chamados senhores vereadores: Adail Marcos de Oliveira, presente. Álvaro Luiz de Aguiar Carrielo. Francisco Napoleão Martins da Silva. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelso Guedes Veiga. José Alberto Hertal Júnior. José Nilton Pereira Pinto. Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Valadar Cardoso. Vantuil Marcos Chapini. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Convido o vereador Joelso para assumir a vice-presidência. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Não houve correspondência recebida e expedida. Matéria, mensagem, número 020-2018. Assunto, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela lei complementar número 133, de 30 de agosto de 2011 e as suas alterações. Autor, Poder Executivo. Mensagem será encaminhada às comissões. Matéria 018-2018, assunto, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criado pela lei complementar de número 133, de 30 de agosto de 2011 e as suas alterações. Autor, Poder Executivo. Mensagem será votada hoje. Matéria, mensagem número 021-2018, assunto, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criado pela lei complementar número 133, de 30 de agosto de 2011 e as suas alterações. Autor, Poder Executivo. Mensagem será votada hoje. Matéria, emenda aditiva número 005-2018, assunto, acresce o projeto de lei que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criado pela lei complementar número 133, de 30 de agosto de 2011 e suas alterações, e da outras providências. Encaminhada a mensagem pela número 18 de 2018, parágrafo 3º, no artigo 3. Autor, Vantuil Marcos Chapini. Considerando o conteúdo semelhante entre as proposições encaminhadas pelas mensagens número 18 e 20, assim como entre as mensagens 19 e 21, nos termos do artigo 133, parágrafo único do Regimento Interno, determino que sejam anexadas as mensagens de número 20 a de número 18 e a mensagem de número 21 a de número 19, para o exame conjunto pelo plenário. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, presidente Álvaro, demais colegas vereadores, todo mundo presente. Eu quero usar do pequeno expediente somente para pedir urgência na mensagem número 018-2018, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela lei complementar 133, de 30 de agosto de 2011 e suas alterações. E também a mensagem número 021-2018, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela lei complementar 133, também de 30 de agosto de 2011 e suas alterações, de autoria do Poder Executivo. Passo aí. Obrigado. Não havendo mais vereadores para falar no pequeno expediente, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário que faça a chamada aos vereadores, havendo matérias a serem discutidas e votadas na presente sessão. Chamados senhores vereadores: Adail Marcos de Oliveira, presente. Álvaro Luiz de Aguiar Carrielo. Presente. Francisco Napoleão Martins da Silva. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelso Guedes Veiga. José Alberto Hertal Júnior. José Nilton Pereira Pinto. Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Valadar Cardoso. Vantuil Marcos Chapini. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Em discussão, o período de urgência para a matéria número 18 de 2018. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Pedido de urgência, a matéria número 21, 2018. Em discussão.
Em votação. Vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Peço às comissões o parecer verbal para a emenda aditiva número 5, 2018, a matéria, a mensagem número 18, 2018. Comissão de Justiça e Redação. Vantuil. José Nilton. Segundo membro, Adail Marques. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Adail Marques. Primeiro membro, Gabriel Garcia. Favorável. Peço ao vereador Joel para votar como segundo membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável. Comissão de Obras e Serviço Público. Presidente, Valadar. Primeiro membro, Cíntia Aparecida Faria. Segundo membro, peço ao vereador Gabriel para votar como segundo membro da Comissão de Obras e Serviço Público. Favorável. Comissão de Saúde e Educação. Presidente, peço para votar José Nilton. Primeiro membro, Cíntia Aparecida. Segundo membro, Vantuil Marques. Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. Presidente, Joel Guedes. Favorável. Primeiro membro, Virgínia Lúcia. Segundo membro, Valadar Cardoso. Bota em discussão a emenda aditiva número 5, 2018. Acresce-se ao projeto de lei que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela Lei Complementar 133, de 30 de agosto de 2011, e suas alterações, e dá outras providências, encaminhado pela mensagem número 18, 2018, parágrafo 3º, ao artigo 3º. Autor, Vantuil Marques Chiappini. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco a matéria número 18, 2018, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela Lei Complementar 133, de 30 de agosto de 2011, e suas alterações. Autor, Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a emenda aditiva de número 5. Solicito o parecer verbal para a mensagem número 21 de 2018. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Vantuil Marques. Para votar pelo primeiro membro, José Nilton. Segundo membro, Adail Marques de Oliveira. Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Adail Marques. Favorável. Primeiro membro, Gabriel. Favorável. Para votar como segundo membro, solicito o vereador Joelson. Favorável. Comissão de Obras e Serviço Público. Presidente, Valadar Cardoso. Primeiro membro, Cíntia Aparecida. Segundo membro, José Nilton. Comissão de Saúde e Educação. Solicito o vereador Gabriel para votar pelo presidente. Favorável. Primeiro membro, Cíntia Aparecida. Segundo membro, Vantuil Marques. Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana. Joelson Veiga, presidente. Favorável. Primeiro membro, Virgínia Lúcia. E segundo membro, Valadar Cardoso. Coloco a matéria número 21, assunto, projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração de parte da estrutura administrativa criada pela Lei Complementar número 133, de 30 de agosto de 2011, e suas alterações. Autor, Poder Executivo. Boto em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão.
Matéria aprovada por unanimidade. Passaremos agora ao período destinado às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Boa noite à mesa, meus pares, ao nosso secretário Edilson e a todos presentes. Aproveitando o nosso secretário aqui, eu pensei que hoje estaria presente, eu estava me acostumando com o secretário de assistência social aqui, o secretário Edilson. E também não estou fazendo o senhor para levar o recado, mas eu gostaria de, porque me procuraram as pessoas, até uma, você já está por dentro do assunto, é até bom. Aquelas pessoas do grupo de terceira idade que não receberam, está rindo porque ele já sabe o que eu vou falar, que não receberam, elas já estão preocupadas com o Natal, Edilson. Então, eu gostaria que já fosse prevendo essas cestas, não receberam na Páscoa. E outra coisa que elas vieram me falar, eu acho que isso não vai proceder, que estão querendo acabar com o grupo. E eu acho que isso não procede, né? Que deve ter um programa específico para elas. Eu falo elas, que a maioria são mulheres, mas tem alguns homens. Então eu gostaria que já fosse, que o senhor passasse para o secretário de Assistência Social, para ir já comprando as cestas de Natal e guardando. E a outra coisa é sobre uma emenda, só a pessoa me pediu, o presidente da PAI, vai me ver. Então eu estou aproveitando que o senhor está aqui, também com o secretário de Assistência Social. Uma emenda que foi passada para o município de Bom Jardim, para a PAI, mas depende da assistência social, acho que apresentar o projeto. Falou que a deputada que teve em Bom Jardim, que passou, e o assessor ligou para eles da PAI pedindo que a assistência social consegue montar, formalizar o projeto, tá? Muito obrigada. Eu queria também deixar aqui também, nós falamos aqui bastante de saúde, e hoje eu fui buscar meu colega Vantuil, porque eu fiquei preocupada que você falou que, né, você não acreditava que pagaria na sexta-feira, mas graças a Deus todos os agentes de saúde receberam em sexta-feira e receberam retroativo em janeiro, tá? PIMAC, né? Para quem está esperando marcação para exame de sangue, a partir de hoje começou a marcar também os exames de sangue. E, em relação, eu fico muito preocupada com os nossos doentes aqui do município. Eu tenho um irmão, o meu irmão mais novo, só para vocês terem ideia, ele faz hemodiálise, vai fazer 7 anos. E ele mora em Friburgo, meu irmão. Ontem eu passei lá, rapidamente, fazer uma visita, senti muita tristeza na fala dele, porque ele disse que a médica, a doutora Gelsa, que eu conheço desde o dia que meu irmão chegou lá mal, que eu que acompanhei, avisou que só tem um medicamento que eles usam para hemodiálise só até amanhã, se não acabar essa greve. Isso me deixou muito preocupado, porque aqui em Bom Jardim também, 3 vezes na semana, sai carros levando as pessoas para hemodiálise em Friburgo. Então, hoje eu tive cuidado, antes de chegar aqui para falar, vai os carros para levar as pessoas para hemodiálise, aqui de Bom Jardim, tá? Não tem nada a ver com o meu irmão. Só dei o exemplo, porque vai sair os 3 dias da semana, vai ter hemodiálise pessoal de Bom Jardim. Vai também os carros para as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer no Rio, Petrópolis, Teresópolis. Vai normalmente. Tem outro aqui. Hemodiálise e os que estão com problema de... Meu marido está aqui, eu esqueci o tratamento que ele fez. Mas aqueles 2 tratamentos para o câncer. Me fugiu. Quimioterapia e radioterapia. Isso. As pessoas vão normalmente essa semana, as pessoas de Bom Jardim. Às vezes nós não pensamos como tem pessoas doentes no nosso município, principalmente na zona rural. Porque o meu irmão que faz hemodiálise, meu irmão que mora em Conselheiro, ele me falou, Virgínia, é tanta gente de Bom Jardim, eu assim, que eu conheço todo mundo, mas ele falou, é a maioria da zona rural. Aqui em Bom Jardim só tem uma pessoa aqui do centro, que é o Cândido. Gosto muito da família do Cândido, vocês todos conhecem o Cândido ali da loja, ali embaixo. Ele nem na loja fica mais, que além dele estar diabético, ele também está passando por essa situação de hemodiálise. É muito agressivo esse tratamento de hemodiálise. Nós temos Edi também, né, que agora está fazendo. Vocês não sabem como que é doloroso esse tratamento.
Então, eu deixo aqui registrado. E também recebi de uma amiga minha, lá do Rio, eu não sei de quem é a lei, mas a lei que foi promulgada por esses dias passados. Vocês, advogados, já devem estar sabendo. A lei 13.642/18. A Polícia Federal agora passa a ter competência para investigar conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres pela internet. Muitas pessoas ficam ofendendo as mulheres pela internet. Então, agora, a Polícia Federal já tem competência para punir essas pessoas, para investigar e punir. E a outra lei, 3.641, quem descumprir as medidas protetivas da Lei Maria da Penha vai virar um criminoso, que agora é crime se descumprir as medidas protetivas. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Vossa Excelência está ocupando aí a presidência hoje, quero parabenizar, está conduzindo muito bem os trabalhos, já está de volta recuperado, graças a Deus, nosso amigo vereador Alvim, muito bom rever por aqui. Eu quero, senhor presidente, usar da palavra, a gente está em meio a esse problema aí da paralisação geral dos caminhoneiros, e eu quero usar da palavra pelo seguinte, uma preocupação que eu tenho, já até levei isso ao governo, existem alguns setores que às vezes tem que ter uma atenção maior. Eu sei que, por exemplo, energia elétrica, tem lá uma possibilidade de ter um problema caso, né, falte combustível para que a equipe da empresa responsável não chegue no lugar para resolver aquele problema. Eu estou preocupado com a questão da nossa água, e até já levei isso ao governo, para que já tome providências junto à SEDAI para saber, de antemão, se nós vamos ter algum problema de paralisação. Porque o cara pensa, mas a água o que tem a ver? Tem a ver porque ela é tratada. Os equipamentos, os produtos químicos que são colocados nessa água, eles vêm de fora. Eu não estou dizendo que tem problema nesse sentido, mas só para a gente se antecipar e já fazer contato com a SEDAI para ver se tem estoque, para saber se precisa, já de antemão, pedir que venha mais do Rio para cá. E isso aí é uma coisa que é um produto, né, de primeira necessidade. Eu soube que colocaram uma nota pedindo para as pessoas economizarem água, quem puder economizar água, porque agora não se trata de uma questão nem de município nem de estado, é uma questão que tem uma greve, né, grande, a gente está observando aí na televisão, e que na verdade parece que ainda não está certo o dia de acabar, né? Então, a gente pede aí essa ação de governo junto à SEDAI para tomar essa precaução, e também ao mesmo tempo a população para poder economizar água, para que não venha a faltar, tá bom? Então, esse aí é o meu pedido. Só isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vantuil. Excelentíssimo senhor presidente, a mesa, meus pares, a todos presentes, uma boa noite. Um abraço hoje muito especial para o nosso amigo Paulinho, que faz aniversário hoje. Paulinho, felicidades, parabéns, está sempre presente aqui. Eu, na verdade, não ia mais comentar, meu propósito era dar por encerrado o assunto transporte universitário. Mas algumas pessoas requentam o assunto na internet ou nas redes sociais. Eu me vi obrigado a fazer isso, porque agora sim é lei, deixou de ser projeto de lei, agora foi aprovado e publicado. A Casa fez publicar o projeto de lei na íntegra, então agora eu posso falar sobre ele, posso tecer algumas considerações para que não reste dúvida, e garanto a vocês, é a última vez, independentemente de qualquer pronunciamento, é a última vez que eu venho nessa tribuna falar sobre transporte universitário, porque é desnecessário, mas aqui da tribuna não. Posso usar outros meios. Faço questão de ler, não a lei inteira, mas a lei institui o programa de transporte gratuito para estudantes universitários residentes no município de Bom Jardim. O que é mais importante aqui é o artigo 1º que diz, fica instituída a obrigatoriedade do Poder Executivo do município de Bom Jardim de manter o transporte, manter. Não está criando nada, a despesa já estava prevista no orçamento, enfim, tem uma série de questões. De manter o transporte gratuito para os alunos
regularmente matriculados em cursos de graduação de nível superior, de rede pública ou privada de ensino, em que as respectivas instituições estejam localizadas em municípios limítrofes. Bom, eu fiz questão de ler isso aqui, dando ênfase para o que diz assim, ó. O Poder Executivo está obrigado a disponibilizar de forma gratuita ônibus ou outros veículos próprios para transporte coletivo e motoristas. Bom, enfim, fala dos transportes. E no parágrafo seguinte, fala que preferencialmente, eu tenho medo de ter que desenhar, como diz o pessoal, de ter que desenhar isso. Preferencialmente não é obrigatoriamente, até porque a utilização do transporte, do famoso ônibus amarelinho, tem que estar de acordo com o previsto na lei 12.816 de 2013. Pelo que eu pude observar de algumas manifestações, dificilmente, eu não consigo acreditar que pessoas inteligentes, como as que eu reputo que se manifestaram nas redes sociais, tenham lido essa lei. Não consigo acreditar nisso. Aliás, vou mais adiante. Não consigo acreditar que pessoas que estão se manifestando ainda nas redes sociais de forma contrária à aprovação da lei tenham lido a exposição de motivo que acompanha o projeto de lei, está arquivado nesta casa, acesso público. Ali naquela exposição de motivo está a mens legis, o espírito da lei, a vontade do legislador, que era única, e foi e é única exclusivamente, atender os anseios dos universitários, que o serviço estava sendo prestado, que vem sendo prestado ininterruptamente ao longo de uma década, não tenho dúvida. Briguei e brigarei por ele tantas vezes quantas forem necessárias. Agora, o ônibus amarelinho, com certeza, tem que obedecer aos critérios da lei. Não vamos tirar ônibus do ensino fundamental para colocar no ensino superior, porque nós não podemos fazer isso. Se o gestor público cometer esse ato translocado, ele tem que ser punido por isso. É óbvio que a obrigação do município é o ensino fundamental, mas ninguém nunca disse que seria ilegal, ou que seja ilegal, o transporte universitário. Tanto assim que ele vem sendo praticado ao longo dessa década. Se alguém se manifestou de forma contrária, é porque provavelmente não utiliza esse ônibus para estudar, não sabe de sua importância. Se alguém se manifestou de forma contrária, é porque, no mínimo, não tem filho dependendo desse ônibus para se formar nas cidades vizinhas. Daí dizer que o projeto foi populista, mera politicagem, honestamente eu não consigo acreditar nisso. Se valendo inclusive de argumentos que eu dei e disse, olha, a única alternativa que o Poder Executivo tem para querer vetar, para vetar esse projeto de lei, é por vício de iniciativa. Parece mentira, vereador José Nilton, mas estavam registradas lá as minhas palavras. Eu fiquei impressionado com a história quando vi aquilo escrito. Então, se alguém se posicionou de forma contrária, porque tem convicção política, ou porque defendeu um posicionamento político. Respeito a quem defendeu o posicionamento político por questões óbvias, mas daí até querer justificar o veto dizendo que não, que isso é ilegal. Então a partir de agora tem que discutir ilegalidade lá no Poder Judiciário. Aqui nesta casa não. O objetivo foi único, o objetivo foi dar tranquilidade aos estudantes que todo início de período passam por uma verdadeira via crucis, sem contar aquela incerteza de ver o transporte garantido. Então, é de causar espécie. Então, por que esse projeto de lei foi elaborado?
para assegurar os direitos dos estudantes. Isso não é populismo, isso não é politicagem, francamente não é. A nossa Constituição está repleta de direitos que nem precisariam estar consagrados ali. Mas nós vínhamos de uma época tão tenebrosa que o legislador decidiu, optou por consagrar alguns direitos na Constituição que certamente nem precisariam estar ali. É o medo. Porque esse projeto de lei é para que agora o Poder Executivo não fuja da sua obrigação. Mas ele não vinha fugindo, concordo. Não vinha fugindo e nem vai fugir enquanto estivermos nesta casa. Agora, eu posso garantir a vossas excelências que eu fiquei perplexo quando vi algumas pessoas falando de prejuízo, porque agora os alunos terão que andar em ônibus sucateados. Realmente, os ônibus do nosso município estão sucateados. Inclusive, com o valor que se paga do contrato, poderia estar comprando ônibus. Claro que poderia. Mas é uma opção do Executivo, o poder discricionário, ele vai fazer o que ele quiser, o que ele entender melhor na gestão da coisa pública. Essa é a ideia. Então, não há prejuízo algum para os alunos, não há... Existe a possibilidade... É quase um comando agora ter que contratar, vai ter que dar continuidade. Então não tem nada de aluno ficar a pé, andar em ônibus sucateados, retirar os ônibus que fazem o transporte do ensino fundamental. E disso tudo, senhores, eu fiquei pensando hoje naqueles japoneses, nos kamikazes, que no final da Segunda Guerra Mundial, com os seus aviões repletos de explosivos, se lançavam sobre os navios dos aliados. Óbvio que fizeram isso e faziam isso por uma convicção. Alguns, eu tive pesquisando, nem tanta convicção alguns tinham assim, mas eles estavam lá porque acreditavam em alguma coisa, né? Kamikaze significa vento divino. Eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. É claro que a história provou que não era bem assim. No fundo, foi um ato desesperado do governo japonês enviar aqueles jovens pilotos numa missão suicida. E fui mais adiante. Analisando o sepultamento de alguns faraós, nós observamos que isso não é comprovado, talvez seja lenda. Os faraós, quando eram sepultados após sua morte, por óbvio, eles eram sepultados com seus pertences. Levava todos os seus pertences. Por quê? Naquela época, a morte era uma mera passagem. A morte era uma mera passagem. Na verdade, hoje nós vemos que a vida é uma mera passagem. Nós não levamos nossos pertences. Pior, alguns faraós têm-se história de pelo menos um, eu achei, o faraó foi sepultado juntamente com seus soldados. Os soldados sepultados vivos ainda, provavelmente. E alguém deve estar se questionando por que o Vantuil está falando sobre isso. É muito simples, senhores. A questão é a seguinte: nós estamos vivendo um momento difícil, não só em nosso município, mas no estado, no país e por aí vai. Mas nós moramos aqui, nós vivemos aqui, é aqui que nós sofremos as consequências diretas disso tudo que está acontecendo. Pois bem, o governo atual está sofrendo uma das maiores crises de popularidade. O governo atual vai a passos largos para o fundo do poço. E espero que ele não leve consigo o seu exército, nem tampouco os pilotos suicidas. Tenho dito. Com a palavra, o vereador Zé Nilton. Senhores vereadores, público presente, antes de começar minhas observações, vou atender aqui uma solicitação da vereadora Virgínia e vou fazer algo que eu acho que eu nunca fiz nessa tribuna, que é pedir um minuto de silêncio. Então, a pedido da vereadora, um minuto de silêncio pelo falecimento ontem do bom jardinense Ubirajara Mululo.
Muito obrigado. Agora sim, cumprimentar a todos, cumprimentar aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, através das filmagens de excelente qualidade do nosso Nathaniel aqui. Então, começar saudando a presença do nosso secretário de governo, do representante da guarda aí, tantos nossos amigos, aqueles que são mais frequentes nessa casa, que é muito importante. As filmagens e a colocação da sessão no YouTube têm ajudado bastante, as pessoas têm acompanhado, e isso é bastante importante, né? Porque nem todo mundo pode vir, ou não tem o hábito de vir, assiste pelas redes sociais, isso é importantíssimo. Agradecer a pintura da pracinha lá no meu bairro, que foram lá, deram uma pintura na pracinha. Como é na entrada ali, eu só espero que continue, né, secretário? Então, tem muita coisa para fazer lá no bairro, mas de qualquer maneira estou aí registrando e agradecendo. O vereador Vantuil falou aqui, parece que hoje é o dia do nunca mais algumas coisas, sabe, vereador? Uma delas que eu tenho que confessar para vocês é que eu não consigo me acostumar com esse microfone fixo. Eu sou daqueles que falam com a mão, né? Aquele outro para mim era bem mais. Mas vamos lá. Na sessão passada aqui, houve duas citações, uma do vereador Gabriel e outra da vereadora Virgínia, com relação ao governo passado. A vereadora Virgínia falou da questão dos exames que ficaram para ser feitos e não foram feitos. E o vereador Gabriel terminou a sessão me dirigindo a seguinte frase: no governo passado não tinha isso não, né, vereador Zé Nilton? Então, olha só, eu quero fazer aqui hoje um comunicado no seguinte sentido. Eu participei de todos os governos que aconteceram em Bom Jardim desde 2005. E fui líder de governo por 12 anos. Líder de governo é aquele que vem para cá para trazer as mensagens, levar as solicitações e levar paulada. Na verdade, é isso que mais acontece com o líder de governo. Então, tem uma frase que diz que quem vive de passado é museu, né? Mas toda vez que se faz uma observação aqui sobre o governo atual, se fala do passado. E eu quero colocar o seguinte: eu participei dos governos passados, de Afonso Paulo, mas eu não sou amigo do prefeito, dos dois ex-prefeitos, mas eu não sou advogado de Paulo, não tenho procuração para falar por ele aqui, nem de Afonso. E eu, numa conversa com o vereador Vantuil, acabei chegando à seguinte conclusão: até que ponto eu não estou, ou não estaria, usurpando uma prerrogativa? Porque eu era vereador, mas entre nós temos o colega vereador que era vice-prefeito, que é o vereador Joelson. Então, eu comecei a pensar, caramba, eu era o mero vereador. O ex-vice-prefeito está aqui. Se ele entender que tem alguma coisa que ele queira falar, ele se pronuncia. Não cabe a mim essa prerrogativa. Então, de hoje em diante, eu não farei mais aqui. Quando houver qualquer tipo de citação ao governo passado, não vou mais ficar gastando meu tempo aqui, defendendo ou colocando posicionamentos. Vou responder aos dois, tanto da vereadora Virgínia quanto do vereador Gabriel. No seguinte sentido: nos 12 anos que eu estive aqui, eu nunca fiz duas coisas. Eu nunca fiz promessas, nem aqui, nem em campanha. Nunca fiz. E também nunca disse que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, que estava tudo certo. Muitas vezes eu vim aqui para dizer: olha, isso está errado, isso tem que consertar, está falhando o governo. Então, vereadora Virgínia, se ficaram 2.000 exames do governo passado para fazer nesse, não devia ter ficado, não. Tinha que ter feito. Tinha que ter feito. Foi um erro, foi uma falha. Não poderia ter deixado esse legado para o governo que entrou. Eu acabei de votar aqui hoje
com o governo, conversei com o secretário de governo, acatei, ouvi as observações dele a respeito dos projetos de hoje, votei na urgência, votei nas matérias, tenho votado tudo aqui que o governo manda, com exceção de 2 ou 3 matérias aí, que eu me posicionei contrariamente. E com relação à questão do vereador Gabriel, no governo passado não tinha isso. Tinha isso sim, vereador, tinha isso. E Vossa Excelência era implacável na cobrança. Não tinha uma sessão aqui nessa casa que eu não saía com a orelha quente. Principalmente quando Vossa Excelência era o último a falar. Então, agora é minha vez, caramba. Agora é minha vez de cobrar. Não é? Era implacável. Era implacável. Então, toda falha que tinha, o vereador Gabriel vinha e descia o porrete. Agora, com relação ao passado, você está livre. Que eu não vou me manifestar mais. Né? Só da agora para frente, só o atual. Mas, e dizer mais, vereador, eu estou cansado com essa história, porque foram 12 anos. Vossa Excelência aqui experimentou a liderança por 2 meses, mesmo sem ser nomeado, mas por aclamação, e pinoteou. Não quis ficar, não, porque o negócio é feio. Então, já cumpri minha cota, já dei minha contribuição, já falei, já defendi, já levei pedrada, já colaram foto minha em todos os postos da cidade, já me chamaram de tudo. E eu aguentei firme, eu era governo. Agora é sua vez. E o Vossa Excelência tem que aguentar, porque Vossa Excelência é um dos grandes responsáveis pelo governo, ajudou muito para eleger. Ajudou muito, sou testemunha disso. Meu voto só vale 1. Não, mas o discurso do vereador na tribuna vale muito. E durante os 4 anos, Vossa Excelência fez campanha aqui. Então, não é por aí. Ajudou muito. O governo tem que ter muita consideração com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ajudou muito o governo. Com relação às matérias que foram aprovadas hoje, que tem, e isso já está aí gerando alguns comentários, a criação de cargos. Eu sempre defendi aqui nessa tribuna e procuro manter a coerência, de que quem sabe as pessoas que precisam governar, para governar é o prefeito. Então, se ele manda para cá um projeto de lei, com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cargos, não sou eu que vou dizer não. Isso aí você não precisa disso. Até porque amanhã ou depois, eu não vou ser responsabilizado por dizer, olha, não deu certo porque você votou contra um projeto de lei onde eu queria criar tantos cargos, tal. Eu me preocupo com o seguinte, os cargos comissionados, a contribuição vai para o INSS, não vai para o Bomprev. Então, quando é cargo criado, funções gratificadas dentro da estrutura, daqueles que já são funcionários, tudo bem. Agora, a contratação extra, como saiu um edital aí, eu tenho anotado aqui a data, para a contratação de professores, acho que a vereadora Virgínia falou nisso aqui. Essas contratações, a contribuição vai para o INSS, não vai para o Fundo de Previdência. E eu me pergunto até quando o Fundo de Previdência vai suportar. E é claro que não é só o governo atual que fez contratações, o governo passado também fizeram. Mas é uma preocupação. O Fundo de Previdência, o Bomprev, é quem vai sustentar os aposentados e pensionistas no futuro. Essa é uma questão importante. Às vezes, o funcionário fica preocupado com questões secundárias e não vê uma situação como essa. O Fundo de Previdência é importante. Ressaltar que os cargos criados aqui são cargos, pelo que eu pude ver rapidamente, de atividade meio. O que é atividade meio? Não é aquela atividade de prestação de serviço lá da ponta, de atendimento à população. E me preocupa muito a questão, especificamente com relação à mão de obra, da Secretaria de Obras, propriamente dito. Porque o próprio secretário um dia nos disse aqui que tinha 4, 5 pessoas para fazer o serviço de ponta. E eu tenho todas as razões para acreditar nele, porque eu estou cansado de ver, como todo bom jardinense deve ter visto, o próprio secretário na rua fazendo limpeza urbana.
O que para alguns pode parecer interessante, bonito, o secretário está na rua pegando galhos e tal. E eu pergunto, é essa a função do secretário? Enquanto ele está fazendo o serviço que poderia estar fazendo uma outra pessoa, funcionário ou não, contratado ou não, quem é que está na secretaria fazendo a coordenação, administrando, decidindo quais serviços vão ser feitos, qual é prioritário ou não, qual é a competência de cada funcionário, se a coisa está funcionando, a vigilância da secretaria, quem é que está fazendo? Se o secretário está, vocês podem observar que vocês não veem o secretário de governo despachando na rua. Você não vê o secretário de saúde na rua. O secretário de obras, na minha visão, uma das pastas mais importantes do governo, ele tem que ficar na secretaria. Quem é que responde pela secretaria? Quem é que administra? Quem é que controla o almoxarifado? Quem é que controla servidor? Quem é que faz o planejamento das obras? Eu acho que de algum tempo para cá, existe uma noção por parte do governo que secretaria de obra é só estrada. Não é não. Não é não. Secretaria de obras é para cuidar da estrutura do município, da estrutura física, das edificações, dos prédios, das pontes. Eu confesso a vocês que isso me preocupa bastante. Essa questão de criação de cargos, né? Criamos, votamos a favor, não é atividade fim. E aí começa a chegar a gente problemas como está faltando pessoal de limpeza nas escolas. Tem professora limpando banheiro. Não tem demérito nenhum. Limpar banheiro é uma profissão como qualquer outra. Mas enquanto ela está limpando o banheiro, quem é que está dando aula? A função dela não é essa. A função dela não é essa. Então, é momento de preocupação, de avaliar a possibilidade de concurso para sustentar o BOMPREV, porque cada vez que se contrata alguém, é menos recurso que vai para o BOMPREV. Por hora é só. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Adail. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. Bom, vamos começar aqui agora, nossas palavras. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Paulão e à sua equipe, pois está aqui o Mica, parabenizar o Mica pelo excelente trabalho que tem feito no bairro Jardim Ornelas, Varginha, onde estão recuperando todas as calçadas, abrindo e fechando os bueiros no tempo recorde, né, Mica? Agradeço a você, a equipe do Sardinha, espero que vocês tenham o valor pela qualidade, pela competência do serviço que vocês realizam em nossa cidade. Quero voltar a falar em questão aqui dos caminhoneiros. Eu, que trabalhei com os caminhoneiros e trabalho até hoje, desde os meus 16 anos de idade, me recordo, gente, a importância do caminhoneiro no nosso país, no nosso município. Eu me recordo que nós tínhamos aqui, em nossa cidade, nosso amigo Vinícius está aqui presente, já fez muita festa para o caminhoneiro em seu posto, no qual eu participava com meus 16, 17 anos. Foi ali que eu comecei. Nós éramos ricos e não sabíamos quanta riqueza esse caminhoneiro transportava, dia e noite, para dentro do nosso município. Resta agora os sacoleiros fazerem isso por nós. Espero que com essa paralisação, que eu tenho certeza que vocês não estão em greve, traga de volta os nossos caminhoneiros, eu não digo os caminhoneiros, nossos cimenteiros, que aonde um dia fizeram uma greve, de repente quem está nos ouvindo, e apanharam, enfim, trouxeram uma meia dúzia de carretas da Delpouso e massacraram o nosso caminhoneiro. Isso, gente, se deu porque nós não estávamos unidos. O povo não estava unido com o caminhoneiro. Esse caminhoneiro
que traz a riqueza para o nosso município. Eu me recordo aqui, queria que Vinícius pudesse estar aqui do meu lado, que foi um grande representante dos caminhoneiros. Eu vou citar algumas transportadoras que nós tínhamos aqui em nosso município, que hoje fazem uma falta terrível. Gerava emprego, trazia muito dinheiro. Nós tínhamos a transportadora Brunem, com seus 20 ou 30 caminhões, a Luma Transporte, Celizé, a J. Silva Transporte, transportadora Capose, o nosso ex-colega vereador, saudoso Zaguinha Capose, um crânio, um homem muito inteligente, um homem que está fazendo muita falta no nosso município. Nós tínhamos a transportadora Senebri, nós tínhamos a JB Coelho Transporte, que não transportava cimento, mas transportava ração. Nós tínhamos aqui a Comave, que girava em cima de caminhão, entregava os frangos. Isso era uma riqueza. Isso trazia muito dinheiro para o nosso município. Eu peço a Deus que ilumine a cabeça dos nossos governantes, do senhor presidente Michel Temer. O senhor não pode imaginar a falta que faz um caminhoneiro. Como que é importante um caminhoneiro para o nosso município, para o nosso Brasil. Tenho certeza que eles só estão parados, eles não estão fazendo greve. Não deixe que ninguém faça covardia com esses homens, porque eles trazem muita riqueza para o nosso estado, para o nosso município. São eles que transportam as nossas riquezas. O senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha compaixão com esses caminhoneiros, não coloque a Força Nacional. Chegue em um acordo para acabar com a greve da melhor forma possível, porque nós precisamos dos caminhoneiros de volta. Tem um caminhoneiro aqui, que eu me lembro dele, o Sangrá, está aqui em nossa frente. O irmão dele tinha carreta, tinha caminhão, e assim foram acabando. Fora os outros caminhoneiros aí que tinha 1 ou 2 caminhões. Marido da vereadora Virgínia. Pai da Cíntia tinha uma casa de bateria que vendia baterias e mais bateria para os caminhões. E assim era o nosso município. Quero dizer aqui, vereador Zé Nilton, pelas suas palavras educadas, que você falou que te chamava de tudo. Mas eu tenho certeza, vereador Zé Nilton, pelo longo do nosso convívio, eu jamais ouvi uma coisa de chamando Vossa Excelência na rua de ladrão. Isso nunca. O senhor é um homem honesto, um homem trabalhador e um homem digno das minhas palavras aqui na rua. Quando o senhor falou que chamaram de tudo, eu falei, debates políticos, desavenças políticas, como Vossa Excelência já conversamos várias vezes sobre isso. Jamais. Isso não. E quero dizer a vocês, como o nobre colega vereador também, Vantuil, citou sobre o transporte dos universitários, eu não sou de ficar na internet, dia e noite, fazendo comentários, até mesmo porque eu acho isso muito desagradável. Eu gosto que chegue e fale comigo e venha me perguntar. A princípio, eu votei favorável ao projeto de lei. Depois veio o veto do prefeito. No meu entendimento, projeto de lei, claro que eu vou votar a favor de um projeto de lei que carrega os universitários. A minha preocupação foi uma só: carga horária dos motoristas e as condições dos ônibus. Só isso. Conversei com alguns motoristas, eles falaram, pois já teve um ex-prefeito que foi lá dentro do galpão, conversou com eles e disse que no momento não teria condições dos ônibus, do transporte público, realizar esse transporte. Bom, espero que, não realizando com o nosso veículo, não sei como isso vai ficar para o Tribunal de Contas, que contrate os ônibus, que continue dando a eles ônibus com suspensão a ar. Eu votei a favor do veto, mas não votei que impeça. Em momento algum o prefeito disse que iria tirar os ônibus, mas também, em momento algum, impeça do nobre colega vereador fazer o projeto de lei. Ele está certo, ele está na casa para fazer projeto de lei. Só que, no meu entender, me preocupou a qualidade dos ônibus. Nós temos ônibus hoje com seguro, rodoar, suspensão a ar, e me preocupou se realmente for aqueles ônibus que eu vi rodar aí. Eu fiquei preocupado pela estrutura do ônibus.
Agora, espero que dentro desse projeto de lei, que venha para cá, para casa, uma forma de adquirirmos ônibus novo, contratar 5 motoristas, para a gente poder dar o transporte que vocês merecem. Jamais vou prejudicar um universitário, jamais vou votar contra o povo. Então fica aqui o meu esclarecimento, espero que tenha o transporte com ar-condicionado, um ônibus com seguro, com suspensão a ar, como são os da Bibator. Então quero deixar aqui o meu esclarecimento e mais uma vez agradecer ao Paulão e ao prefeito por estar atendendo, por estar atendendo ao nosso bairro Varginha ali, e outros bairros também, com as calçadas. O Mica está fazendo um excelente trabalho. Espero que ele dê, Mica, lá também a vocês. Vai sair um apelo meu aqui, eu tenho certeza que vai chegar ao conhecimento dele, que dê luvas e dê bota para vocês, na hora de mexer nas redes de esgoto, vocês estarem bem amparados. E peço a Deus que da agora para frente, já como disse que não vai falar mais nisso, nem vai falar mais aquilo, nós possamos conseguir aqui conduzir as nossas sessões sem um jogar contra o outro e vamos fazer o melhor para o nosso município. Um abraço a todos e tenham todos uma boa noite. Foi bem dito aqui pelo vereador Dail, com referência a essa manifestação que está acontecendo em todo o país dos caminhoneiros. Eu acho muito importante e dizer o quê? Que o mais importante disso tudo, que venha a cada um cidadão, cada um brasileiro, que nós estamos a 4 meses das eleições, que é a mais importante do país, eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente e governador. É a questão da escolha de seus candidatos. Está aí a Lava Jato, que vem demonstrando o envolvimento de político da alta cúpula, no escândalo de envolvimento com referência a lavagem de dinheiro, corrupção. E cabe a cada um de nós brasileiros retirar da vida pública, da vida política, todos esses políticos que estão sendo condenados, estão sendo investigados, envolvidos nesse mar de corrupção. Nós temos que procurar políticos com ética, com caráter, moral e honestidade. Cada brasileiro, agora nas próximas eleições, no dia 7 de outubro. Essa é a questão mais importante, essa mudança que nós vamos fazer, depende de nós. Eles estão dando o passo, mas quem vai dar o passo maior nessa mudança somos nós, cada um de nós brasileiros. Só isso, meu presidente. Só isso, senhores. Obrigado pela presença obrigado pela presença de todos. Muito obrigado. Eu marco a próxima sessão para o dia 4 de junho. Boa noite a todos.